E eu esta noite sonhei, já saí da categoria de jovem, os velhos sonharão. Quem está sonhando aí, segundo Joel, já entrou na classificação de velho, tá? Quem já teve um encontro com Jesus? Não estou dizendo quem recebeu Jesus como Salvador. Quem teve um encontro com Jesus nunca mais será o mesmo. Quem recebe Jesus como Salvador, ele tem a salvação. Mas quem tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Ele se torna uma nova criatura, ele se torna o sal da terra, o tempero. Aonde ele vai, as coisas mudam, ele se torna a luz do mundo, e aonde ele pisa, ele leva paz, ele leva prosperidade. Aonde ele chega naquele lugar, vai ter mudança, vai ter transformação. Não importa a situação que ele está, se ele está bem, se ele está mal, se ele está com saúde, se ele está enfermo, se ele está empregado, está desempregado, se ele está bem em casa ou não está bem, aonde ele estiver, ele vai causar um efeito positivo. Não importa a nossa situação. E é incrível quando você vai visitar algum doente, que está realmente doente, e muitas vezes você vai fazer uma visita e você vem de lá fortalecido por aquela pessoa. Você vai para fortalecer e você volta fortalecido. Você vai muitas vezes visitar alguém que está cheio de problema e você chega e volta e diz: realmente eu não tenho problema. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Não importa como a gente está vivendo, o nosso momento, mas importa quem está em nós, que é o Espírito Santo. E isso tem que fazer toda a diferença. Mas isso não é as pessoas que recebem Jesus, é as pessoas que têm um encontro com Jesus. O encontro faz toda a diferença. Quando Paulo está no caminho, na estrada, andando, ele tem um encontro com a voz. Só com a voz, ele não encontra pessoalmente Jesus, mas ele ouve uma forte voz. E o Senhor pergunta. E ele responde. Aliás, ele pergunta quem é essa voz. E todo mundo ali ouviu, mas só ele teve um encontro com Jesus. É ele que teve o encontro que ele chega a ficar cego. Ele cai. E ele vai, então, sendo tirado por 3 dias. E aí vem Ananias, vem orar por ele. E vem com medo, porque o cara era perigoso. Ele vem com medo. Ele conhece a história daquele que perseguia os cristãos, daquele que perseguia Jesus. E Jesus diz: por que me persegues? Que eu te fiz? Olha que situação de alguém dizendo: por que me persegue? O que eu te fiz? E nós temos que começar a entender isso. Por que pessoas nos perseguem? Porque nós temos um encontro com Jesus, e nós carregamos Jesus em nós. E nosso semblante, ele muda quando a gente tem um encontro com Jesus. Então a tristeza, ela passa a ser alegria, a dor passa a ser testemunho. Não é que você não tenha dor, não é que você não tenha enfermidade, mas não é aquilo que vai te deixar para baixo. Alguém, quase todo dia, alguém faz essa pergunta: como está o pastor Martinho? Ele está bem, a autoestima dele está alta. Martins é aquele que eu e você conhecemos. Aí, mas ele não está enfermo? Está. Mas a enfermidade não mudou. Ele continua o homem de Deus, continua com fé, continua pregando, continua falando, continua lendo, continua fazendo a obra de Deus. Não é isso que faz a pessoa de Deus diminuir o seu ritmo. Não é isso. Ontem eu comecei cedo, nós fizemos as igrejas
da Foursquare, nós nos reunimos e fizemos amanhã aqui na Lagoa Verde, amanhã de consagração. Aí à tarde eu fiz o culto de criança lá na Compensa. À noite eu estive aqui no dos homens e mulheres. E alguém perguntou, pastor? Eu falei, até falei pro Everton, eu falei, pastor não trabalha. Aí ele disse, nem advogado. Pastor não trabalha. Será que não? Isso é ou não é um trabalho? Aí você pode fazer uma pergunta, cansa? Não. Não. Presta atenção nisso aqui. Quem aqui cansa de trabalhar? Levante a mão. Pode levantar sem medo, não é pegadinha, não. É porque o trabalho que você faz não te dá prazer. Ele te dá resultado. Você pode até fazer com prazer. Mas quando você faz aquilo que é prazeroso, fica em paz. Quando a gente faz para receber um resultado material, cansa, estoura o físico. Mas quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, cansa a carne, o físico. É simples. Quando a gente faz por um resultado material, é terrível. Eu tenho que fazer porque eu preciso disso aqui. Está preso, está numa cadeia. Tem que se libertar dessa cadeia. Ah, mas eu ganho isso aqui nessa profissão. Busca uma que você ganhe e tenha prazer. Pode até ganhar menos, mas você vive melhor. É difícil tomar essa decisão? É. Mas quando você tem um encontro com Cristo de verdade, muda aqui. Muda mesmo. E as coisas começam a acontecer. E eu quero falar de um homem que escreveu uma carta a Filemon. Ele estava preso, acorrentado. Paulo. Mas a cadeia e as correntes não prendiam Paulo. Tem uma passagem que diz: Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, algemados, cadeados em todas as portas. E eles estavam lá como se nada tivesse acontecendo. Estavam lá nesse último louvor: Santo, 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 Santo. E dali a pouco cai as correntes, abre o portão, cai os cadeados, cai a algema, cai tudo, e eles estão libertos. Mas eles já estavam libertos, porque só canta quem está liberto. O que estava preso é o que pouco interessava, o corpo estava preso. A mente, a alma estava liberta. E muitas vezes a gente deixa a prisão do corpo prender a alma, prender o espírito. A gente se abate, a gente cai. E o Senhor diz: a alma aflita. A nossa alma tem que ter paz. E a gente tem que buscar ter um encontro real, verdadeiro com Jesus. Um encontro verdadeiro. Uma experiência com Jesus. Quando você tem uma experiência com Jesus, sua vida muda. Não é nunca mais a mesma e nunca mais será. O problema é que poucos querem uma experiência com Jesus. A experiência com Jesus ela nunca é boa. Paulo, a experiência derruba ele. Deixa ele cego. Mas quando ele levanta, ele não levanta mais Saulo. Ele levanta Paulo e o cara que escreve quase todo o Novo Testamento. Muda a história. O problema é que muitas vezes nós não queremos mudar a nossa história. Nós estamos bem, estamos acomodados.
Estamos na zona de conforto. E estamos sentindo Deus chamar. Estamos sentindo Deus dizer, eu quero um encontro contigo. Mas o medo humano, a insegurança humana, nos deixa com tanto medo que a gente se assusta. A experiência faz toda a diferença. Eu já não faço o que eu fazia há 20, 30 anos atrás, porque eu já tenho 20, 30, 40 anos de experiência. Por que quando você vai fazer uma junta de boi, você coloca um boi velho e um boi novo? Porque se colocar dois novos, quebra a canga, quebra os canzis. Sabe o que é canga? Está na Bíblia. É aquele pau que pega aqui nos dois bois, tem mais um pau no meio da canga, que daí vai puxar uma carroça, uma gaiota, alguma coisa. Mas coloca um boi velho e um boi bem novo. O novo quer sair arrebentando com tudo. E aí o velho e o novo lá se estourando tudinho. E o velho... Quem vai vencer essa parada? O velho ou o novo? O velho. O outro vai ter que ceder, ele vai ter que esperar. Olha para os velhos. Aprenda com os velhos. Não sofra o que os velhos já sofreram. O problema é que nós queremos mostrar para os velhos que a gente tem o vigor, tem tudo. Eu faço, eu consigo. Ei. Alguém viu eu levantando um saco de cimento, eu acho que é 50 quilos. Pastor, aí o novo foi pegar, não conseguiu. Diz, mas como que o senhor consegue? É só a posição dos pés. E a maneira que você vai baixar para pegar. Mas não pesa? Pesa 50 quilos para o novo e pesa 50 quilos para o velho. Mas é a maneira que você vai pegar. No final do dia, o novo está estourado e o velho apenas cansado. Aprenda. Não precisa sofrer o que os outros já sofreram. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que ver a Bíblia e olhar as experiências que tiveram para a gente não cometer os mesmos erros e cair na mesma justiça. Mas a mensagem dessa manhã é: não importa o estado que você está, pregue a palavra. Pregue a palavra. A palavra liberta, ela cura, ela traz paz, ela traz o futuro, ela fala do presente e mostra o futuro. A palavra. E Paulo está aqui em Filemão. Nós vamos ler essa carta toda hoje, tá? Todinho. Aqui Paulo, eu acho que estava com um pouco de preguiça quando ele escreveu, parecia eu. Escreve pouco. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ei, seja um prisioneiro de Cristo Jesus. Eu tinha o patrão que eu trabalhei, o último, ele detestava pastor e crente. Aí ele era terrível. Mas ele dizia uma coisa: falar com o Jandir 10 palavras e não ouvir uma vez Jesus é impossível. Esse homem é um homem trabalhador que você não imagina. Um dia ele ficou doente. Logo no início da minha jornada com ele. E Deus disse: compra uma Bíblia e dá para ele. Eu não conheci nada aqui, chamei meu irmão e disse: tem que me levar numa loja de Bíblias para comprar uma Bíblia. Ele disse: para quê? Para dar para o nosso chefe. Ele disse: para ele? Falei: hoje eu vou ver se foi Deus que me trouxe para o Amazonas ou não. Ele detesta crente, detesta pastor. E Deus manda eu dar uma Bíblia para ele. A da Bíblia não era o problema é que ele mandou eu dar a Bíblia aberta. Vai ter que a formiga o preguiçoso. Para um cara trabalhador. Eu comprei a Bíblia, nós fomos na casa dele, estava no quarto, na cama, em tabaco. Falei: olha, vim trazer uma Bíblia para você. Ele disse: que bom, obrigado. Aí eu esperei, na hora de sair, disse: mas você leia Provérbios, tal. Bom,
No outro dia, esse homem já estava cedo, ele que abriu a loja. Mas não era que estava curado, ele estava com raiva. Aí ele chegou para o meu irmão, que trabalhava junto, e ele disse: o que, que o Jandir quis falar com essa palavra? Aí o meu irmão disse para ele: pergunta para ele, que eu não sei. Já se passaram, eu acho, 20 anos. Até hoje ele não perguntou. Mas hoje ele é um servo de Deus. Pregue a palavra. Não tenha medo. Leve a palavra. E o irmão Timóteo, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, novo companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Olha os grupos aí, ó, se reunindo nas casas. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Está dando a paz da parte de Deus, que ele está acorrentado. Qual paz que ele tinha para dar? Só de Jesus. Está preso, acorrentado, na cadeia. Aí não deixa de dar paz, não deixa de pregar, não deixa de anunciar. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Presta atenção aqui que ele está preparando um coração, está preparando alguém para dar um recado. Em vez que nós temos que dar um recado de Deus, a gente tinha que dizer: Deus mandou dizer, prepara a terra antes, prepara o caminho antes, ajeita o coração para a pessoa receber e ter resultado positivo. Às vezes a gente quer pregar a verdade de uma maneira que machuca, de uma maneira que ofende. Pregue a verdade com amor, com delicadeza, com paz, com harmonia, elogie, mostre o caminho e depois fale o que Deus espera. Às vezes a gente quer, pela razão, já ir estourando com tudo. Não seja um boi novo. Seja aquele que quer já, vou fazer a obra e pronto. Comigo é assim. Quem vai se quebrar é você. É o boi novo que se quebra, não é o velho. Não quero mais. Fazer o quê? Vai ter que voltar 10, 20, 30 anos depois. Tem para onde correr. Deixou de fazer hoje? Vai ter que fazer daqui 10 anos, 15, 20. Por quê? Porque estava novo, foi teimoso. Depois, quando chegou a idade de dizer, não tem jeito agora, eu ouvi, eu escutei a palavra, agora eu vou ouvir, vou aplicar. Não tem coisa que a gente está adiando e Deus está dizendo, até quando? Vai esperar a velhice? Quando Paulo falou aqui dos sonhos que os velhos vão sonhar, eu já me vi na categoria. Mas eu não me acho tão velho, mas estou sonhando ultimamente que Deus o livre. Estamos juntos aí? Olha, agora Paulo vai interceder por Onésimo. Quem é Onésimo? Um escravo. Um escravo de Filemão. Filemão comprou esse cara. É dele. E agora esse Onésimo resolve fugir. Ele não quer mais ser escravo. E ele tem um encontro com Paulo na cadeia. E tem um encontro lá. Ele não quer mais ser escravo, mas ele vai para a cadeia. Então agora ele vai ser preso. Mas ele vai ser um preso liberto. Ele vai ser libertado. E o encontro que ele tem com Paulo é o encontro que Paulo teve com Jesus. Vai mudar a sua história para sempre.
Tem pessoas que precisam ter um encontro comigo, tem pessoas que precisam ter um encontro com você, tem umas pessoas que precisam ter um encontro com a gente, mas cara a cara para ver Jesus. E ele vai dizer no 8, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, está falando com Filemão, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Olha o que Paulo está falando para Filemão, diz, sabe o teu funcionário? Sabe o teu escravo? Agora é meu filho. E Paulo vai dizer para ele, sabe que você me deve favores? Sabe que eu já fiz muito por você, Filemão? E agora eu vou pedir algo para você que eu poderia te mandar, mas eu não vou mandar, porque agora eu tenho Jesus e eu não mando mais. Quando nós temos Jesus, a gente tem que perder a posição de chefe. A gente tem que aprender a não mandar mais, mas a nossa palavra é uma ordem. Mas a gente não manda mais, mas a gente pede com amor, com carinho, com sensibilidade. E você pode fazer isso, por favor? Você pode pegar, dar uma mãozinha aqui, por gentileza? Você pode olhar se tem água no bebedouro? Se muda a maneira de ser. Paulo, Saulo, estúpido, briguento, criador de confusão, agora ele tem um encontro com Jesus, ele passa a ser o Paulo que a gente conhece na Bíblia e todos nós amamos, porque agora é Paulo, não é mais Saulo. Eu e você ia detestar encontrar com Saulo, mas a gente gostaria e um dia, pelo menos eu, vou encontrá-lo. Você vai encontrar Paulo? Vamos encontrar ele lá no céu, vamos estar lá. Se tudo é certo, a minha mansão é do lado da dele. Vamos encontrar com ele lá, vamos estar lá. Amém? Vamos encontrar esses grandes homens que hoje a gente vê pela Bíblia, a gente vai ver cara a cara no céu. A gente vai dizer, olha, a tua história é linda, é maravilhosa. Ele vai dizer, não, a tua que é, no teu tempo foi diferente, eu vi tudo. João chega, Jesus diz para ele, João, escreve aí. Mas, Senhor, essas coisas escreve, João, não é para a tua época, não. Mas escreve. Um dia você vai até saber que época era. João escreveu sem saber para quem, sem época nenhuma, e hoje nós estamos vivendo Apocalipse. Aquilo que João não queria nem escrever, diz, mas que coisa é isso? Não entendo nada disso aqui. Não, não, João, não quero entender. Escreve apenas. Presta atenção numa coisa, não queira entender o que Deus está fazendo. Apenas acompanhe, apenas vá. Vá recebendo e vá fazendo aquilo que Deus vai dizendo. Vá, porque o final é maravilhoso. Apelo em favor do meu filho Onésimo que gerei quando estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Uma pessoa inútil, agora recebeu Cristo, virou útil. E Paulo está dizendo, ele é para mim e para você. Olha a transformação. Quem eu era e quem você era antes de ter um encontro com Cristo. Talvez as pessoas dizem, olha, não quero nem papo com esse. E alguém chega hoje e diz, ei, mudou. Hoje ele é bom para mim e para ti também. Quantos de nós que já passamos por isso e a gente olha para trás e diz, se fosse no passado, nem eu mesmo me queria. Mas hoje você é útil. Hoje é útil para as pessoas, para essa igreja, para Cristo, para tudo. E seja útil aonde você estiver, onde você for. Não importa a situação que você está vivendo, seja útil, faça a diferença. Não faça os problemas tirar Cristo da tua vida. Coloque Cristo nos problemas. E ele diz, mando de volta a você
Está mandando o cara que fugiu, o cara que aprontou. Como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Seja preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Cara, agora é escravo, é funcionário, ele vai e tem um encontro com Paulo, que é o encontro com Jesus. Agora Paulo manda de volta e diz: ei, só tem uma diferença. Ele não é mais escravo. Ele agora é teu irmão. Recebe ele como irmão em Cristo. Nós não somos mais escravos do mundo. Nós não somos mais escravos de nada. Nós somos libertos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Viva como servo de Deus, um homem e mulher livre de todas as coisas, de todas as cadeias, de todos os problemas, e pregue em tempo e fora de tempo. Tu não é mais escravo, não tenha, liberta a mente. Tem gente que vive com a mente lá no passado, Jesus já libertou, mas a mente não se libertou daquilo que ainda está ali dentro, dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu até tentei, eu até fui, mas não consigo. Para com isso. Para com isso. Você hoje é um servo, uma serva do Deus Altíssimo, e tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu te faço uma pergunta: o que te fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece. É fácil a gente dizer, é Cristo, mas nem sempre. O que me fortalece muitas vezes é um problema, é uma dificuldade, é um atrito. Eu fico com aquilo o tempo todo me fortalecendo. E o Senhor está dizendo, é Jesus que tem que te fortalecer. É a palavra. Seja liberto nesta manhã pelo poder da palavra do Espírito Santo. 17 diz assim: se você me considera companheiro na fé, receba-o como se tivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Você viu como é receber alguém em Cristo? Lembra do samaritano que parou para socorrer o homem que foi salteado, que foi roubado no caminho? Ele não apenas pegou e levou para um lugar, ele levou para um lugar e investiu. O reino de Deus é investimento. O reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus não é apenas dar aleluia e glória a Deus e dizer Deus te abençoe. O reino de Deus tem que ter investimento de tempo, de presença, de material. O reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus ele tem que ter investimento, não existe. E tem que ter abrir mão. Ah, hoje eu me programei para isso, mas se entrar Cristo na frente, eu tenho que deixar tudo e ter Cristo. Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vontade acabou. Acabou. Porque a nossa vida não é aqui. Nós temos que fazer para onde nós vamos morar. Nós temos que fazer para onde nós vamos. Para onde eu e você vamos é mansões celestiais.
é a Nova Jerusalém. É para lá que nós temos que trabalhar. Minha esposa, quando chegamos em Manaus, ela viu um prédio na Ponta Negra e disse: eu ainda quero morar aqui. Como eu não tenho pressa para morrer, nem ela, a gente ainda vai morar lá. Ainda nós vamos morar lá. Quando? Não sei, eu não tenho pressa de morrer. Estamos juntos? Como que vai acontecer, pastor? Não sei. Então, se você quiser saber, o prédio é aquele que tem todo de vidro azul lá. Quando você vem do aeroporto, vira assim, tem um prédio lá todo de vidro azul. É isso. É ali que é o sonho dela, não é o meu. O meu sobe um pouquinho mais. O meu é no céu. E ela também é o céu. Mas agora em Santa Catarina, quando eu passei em duas torres muito altas, mais altas de Santa Catarina, agora eu vi, vocês viram a reportagem, sabe o que é as duas lá? O Neymar. Toda lá, mais alta. Uma liga a outra. Que coisa, né? A minha é um pouco mais alta. Não, nem preciso. Jogo minha bolinha tranquilo. Faço mais gol do que o Neymar. Quando eu pego na bola, eles gritam: é o pastor. Daí o goleiro faz alguma coisa, joga a bola, dá gol. Não sei o que acontece, mas eu sou goleador do time. Nunca estou impedido, e sempre estou que nem Romário lá na área, lá pertinho. Simples. Não preciso ser Neymar, é isso aqui. Não. Preciso entender. Eu estou preso em Cristo. E Cristo é tudo. E Ele tem tudo, dá tudo e fim de papo. Onde que eu estou? Que versículo? 19. Vamos lá. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer a você que me deve a própria vida. Eu estou pedindo só um favorzinho para ti, mas eu só quero te lembrar que tu tem uma dívidazinha comigo. Tu me deve a própria vida. Ele fez um pedido, ele recebe o cara agora como teu irmão. Mas eu só estou te fazendo um pedido, não vou te pressionar, não. Mas lembre que se eu quisesse, você me deve a tua vida. Não pressionou, não, né? Coisa simples. Está dizendo aí, não tem mais saída. Você teve um encontro com Cristo. Não tem mais saída. Quem teve um encontro com Cristo não tem mais saída. Jesus pede gentilmente, entregue-se a Cristo. Sim, irmãos, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Receba ele e reanime. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Prepara ali que eu estou chegando. Vamos preparar uma grande festa. Eu acredito que no mês de junho o nosso Paulo está chegando. O desejo dele é vir em junho. Vamos preparar, e aí eu pego uma palavra que o Marcos falou aqui. Não vai ser um churrasco, mas tem que ser um dia inteiro. Preparar um bom café, um bom almoço e receber o nosso pastor Martins. Para ele passar um dia todo conversando. É o que ele disse, eu só quero conversar. Então a gente prepara uma boa cadeira para ele, tem que ser uma boa cadeira. Prepara um bom café, um bom almoço,
um bom lanche e vamos ter um dia inteiro para ele. Eu creio que ele vai poder fazer essa viagem. Eu creio. Creio que Deus vai permitir isso a ele e permitir isso a nós. E recebê-lo, talvez pela última vez, mas recebê-lo e fazer o que a palavra nos diz. Ele diz: prepare um aposento, porque graças às suas orações, graças às nossas orações, espero poder ser restituído a você, chegar a ele. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Que a graça de Deus nos alcance nessa manhã e que eu e você tenhamos uma boa experiência com Cristo. Amém? Eu vou encerrar porque já é 12h07 naquele relógio lá. Eu peguei só os últimos, não é 10 e 12. Você entendeu a mensagem de hoje? Quem nunca teve uma experiência com Deus e gostaria de ter, eu quero